Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do mestre De Rose. Mas antes, telefone para os seus amigos, para que eles também possam assistir a esta aula gratuitamente. Para isso, basta acessar o nosso site www.derose.org.br. Aproveite que você está online e vá conferir todas as aulas anteriores que estão disponíveis no nosso site para acesso gratuito e também livros e CDs para download gratuito. Vamos agora fazer um puja ao nosso mestre e o puja será induzido pelo instrutor Marcelo Hirota, da unidade Itaim de São Paulo. Pouse seu olhar sobre o ministrante desta aula. Visualize que do seu coração parte uma luminosidade verde esmeralda que abraça carinhosamente todo o corpo do mestre. Dessa forma, deseja a ele longevidade e regeneração celular, para que ele possa construir e sorrir ao nosso lado por muitos e muitos anos. Como parte objetiva desse puja, dê um livro desse grande autor para um amigo seu, para que dessa forma você esparja ainda mais a nossa herança cultural do Swastika Yoga. Swastika. Swastika. Falou bonito, hein? Gostei de ver, nossas pujas estão melhorando. Nossa aula de hoje vai ser dedicada à instrutora Célia Faria Dias, lá de Pelotas. É uma companheira antiga, já está conosco há muitos anos, e ela me escreveu uma cartinha muito bonita. Esta é a última página, não vou ler inteira para vocês, que a carta foi grandinha. Mas uma carta muito querida, muito carinhosa, me dizendo que tipo de discípulo ela era. E obrigado, Célia, você realmente emocionou a gente. E eu queria agradecer ao deputado Edson Aparecido. É uma representação honesta, séria, a favor da cultura e da qualidade de vida. Nós precisamos de gente assim. Muito obrigado, deputado Edson Aparecido. Continue seguindo nesse caminho e contará, evidentemente, com o apoio de muita gente jovem, esclarecida e que está cansada de certas coisas que a gente vê por aí. Hoje nós vamos começar imediatamente, porque temos duas aulas. São dois temas pequenos, então eu resolvi juntar os dois para conversar com vocês. O primeiro deles é a construção do Ashtanga Yantra, que é um assunto que sempre desperta curiosidade, as pessoas sempre perguntam. É um símbolo muito forte. Quando ele surgiu à nossa disposição, na década de 70 aqui no Brasil, assustou muita gente, pela força, tudo que é forte assusta, né? E, devido a isso, eu deixei ele quietinho, não divulguei. Ele está na nossa medalha, mas está atrás. Acontece que de uns 5 anos para cá, as novas gerações começaram a gostar tanto do Ashtanga Yantra, que até empresas que não fazem parte do nosso trabalho, empresas lá de fora, outsiders, pediram autorização para usar o símbolo do Swastika Yoga, que é o Ashtanga Yantra, em suas confecções. Foi o caso da Osklen, que fez uma série de camisetas com Ashtangão, e fora a Osklen e algumas outras empresas que não pediram autorização, mas usaram na mesma, e a gente, evidentemente, não criou nenhum problema, porque para nós é bom, né? Embora na cabeça daquele que está usando sem autorização, ele esteja se achando esperto, ele esteja se achando o usurpador, para nós não. Para nós achamos que é uma lisonja, é um elogio, e que eu estou muito feliz que não só a juventude, não só a área intelectual, mas que também os empresários, as confecções tenham percebido a força desse símbolo.
Eu vou tomar só um golinho desse chai, porque hoje eu vou querer o suco de maçã da lindóia que eu descobri. E eu só tinha tomado no exterior esse tipo de suco, com esse gosto. Segura também um pouquinho. Eu queria mostrar para vocês. Não dá para virar, né? Então eu vou tomar um pouco mais. Dá um close aqui para mostrar o copo que a Marisol fez. Hoje eu estou todo equipado. Olha o cinto. O cinto é da Maria Helena, de Curitiba. Consegue pegar? Depois eu mostro mais de perto, se der tempo. Bom, então vamos falar do Ashtanga Yantra. A construção do símbolo, nós podemos, para chegar a isto, nós tivemos que desconstruí-lo, né? Nós tivemos que andar da frente para trás. Então, desconstruindo, nós chegamos a este resultado. Primeiro, nós temos o fator tamas. Não tem acento, mas pronuncia-se assim. Tamas, que representa a inércia. Este é o primeiro impulso do ser humano e nós podemos dividir a natureza, os alimentos, o universo em 3 gunas. E o primeiro guna é sempre a inércia, a tendência a ficar como está. Depois deste, evoluindo um pouco mais, nós entramos na tendência rajas. Embora esta palavra lembre esta outra, Raja, é parecida, mas não é a mesma coisa. Raja significa real, real dos reis. Mas Rajas significa movimento. Dinamismo. É o segundo impulso no processo evolutivo. Primeiro, nós temos uma tendência à preguiça, a não trabalhar, a não produzir, a não estudar, a não praticar, a não nos desenvolver. E, num segundo momento, nós temos um entusiasmo, uma força muito grande. E isso ocorre não apenas no yoga, isso ocorre no trabalho, isso ocorre no esporte, isso ocorre no universo inteiro. Tanto que há alimentos tamásicos e alimentos rajásicos. Rajásicos são os alimentos que produzem essa ação, esse dinamismo, esse movimento. Mas os melhores alimentos são os sáttvicos. Alimentos sáttvicos. De quê? De sattva. Sattva, não precisa acento. Sattva significa equilíbrio, mas eu vou colocar aqui estabilidade. Significa equilíbrio e significa mais uma porção de coisas. Então, na filosofia Samkhya, o universo tem as tendências tamásicas, rajásicas e, finalmente, sáttvicas. Uma pessoa sátvica é uma pessoa que já alcançou a harmonia, alcançou o equilíbrio, alcançou a estabilidade. Ou seja, aquilo que Patanjali sugere que nós alcancemos para poder dizer que estamos em estado de yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Portanto, supressão da instabilidade é a conquista da estabilidade. Por que eu não pus equilíbrio? Porque nós temos uma implicância com essa palavra. Nós do yoga, ou pelo menos nós do Sastya Yoga, temos uma resistência muito grande com relação a estereótipos. Normalmente a gente diria falsos estereótipos, mas é que eu entendo que praticamente todos os estereótipos são falsos, porque no momento em que você estereotipa, pronto, já generalizou, já fugiu da realidade. E um dos estereótipos é esse. Yoga, equilíbrio. Mas por
que yoga o tempo todo tem que ser associado a equilíbrio? Se isto não está escrito nos textos clássicos. Nos textos está escrito que yoga é sempre relacionado com força, poder e energia. Mas no século XX, especialmente no Ocidente, século XXI já, nós, quando falamos yoga, as pessoas dizem, equilíbrio, calma, zen. De onde tiram essas ideias? Enfim, por isso não vamos escrever equilíbrio, vamos escrever estabilidade. No final pode significar a mesma coisa, mas com a vantagem de nos remeter à definição de yoga de Patanjali, do Yoga Sutra. Tamas, nós podemos representar por um traço horizontal que alude ao homem deitado, aquele que não está nem aí para o universo para se levantar e realizar. Rajas, movimento, nós podemos representar pelo homem em pé. E Sattva, pelo cruzamento dessas duas energias, o que vai nos dar o equilíbrio. Vai fundir tese e antítese na síntese. Nós também podemos associar aqui um outro símbolo. O homem tamásico é um quadrado, né? É bem quadradão. É aquela pedra que talvez já tenha deixado de ser pedra bruta, mas ainda não é uma pedra angular. Depois, ele precisa conquistar a evolução através, muitas vezes, de uma árdua jornada, que é representada aqui pelo triângulo. O triângulo sempre representou as artes espirituais, o homem iniciado, representou a espiritualidade. Então, o que é que normalmente as escolas de mistérios nos ensinam? Que o quadrado, que se refere àqueles 4 veículos do quaternário inferior, vide aquela aula, corpos do homem e planos do universo, corpo físico denso, corpo físico energético, corpo emocional ou astral, corpo mental concreto. Os 4 juntos formam uma coisa chamada personalidade ou quaternário inferior. Quaternário porque são 4 veículos. Inferior porque ele está no nível mais baixo da evolução. São as coisas mais densas, os aspectos, os veículos mais densos que nós temos. E depois, na parte mais elevada, nós temos uma coisa chamada corpo causal, que na realidade é formado por 4 veículos, ou 4 princípios. Eu prefiro que este aqui nós chamemos, falei 4 não, são 3. Eu prefiro que chamemos de princípios. Aqui nós tínhamos corpo físico denso, físico energético, emocional, mental concreto. Aqui temos mental abstrato, depois temos o intuicional, também chamado búdico, e finalmente a mônada. E é por isso que eu não queria chamar de corpos a esses aqui, chamar de princípios vai bem. Então, estes 3 aqui são chamados genericamente de corpo causal ou tríade superior. Tríade superior ou individualidade. Isto é daquela outra aula que vocês assistiram há muito pouco tempo. Então, quaternário inferior ou personalidade, tríade superior ou individualidade. Para que você alcance uma evolução, precisa passar do quaternário inferior à tríade superior. E isto, normalmente, para a maior parte das pessoas e para a maior parte das escolas filosóficas, escolas de aperfeiçoamento pessoal, se processa num ambiente espiritual, num ambiente de espiritualismo, num ambiente de quase religiosidade, num ambiente místico. Então, dizemos que aqui é o homem que ainda é cético e materialista.
E aqui é o homem que já é espiritualista, já é espiritualizado, já não é mais cético. Só que a evolução não termina ali. A evolução segue em direção ao absoluto. E o absoluto é representado por este símbolo girando. Quando esta cruz gira, esta cruz de braços iguais gira, ela produz um outro símbolo. Vou pôr um pouquinho menor para não dizer que é proteção. Então temos aqui o círculo. E aí nós completamos as 3 fases da evolução. O homem bruto, o homem já espiritualizado e aquele que alcançou a iluminação. Aqui é o absoluto. O círculo é a representação do absoluto. Normalmente, para quase todas as pessoas, para a humanidade em geral, este é o caminho. Primeiro é o brutamontes, ignorante, agnóstico. Depois ele segue uma escola espiritual qualquer, e aí tem uma escadinha. Essa escadinha normalmente é assim. Primeiro ele entra numa religião, qualquer que seja. Depois ele passa para o espiritismo. Depois ele passa para o espiritualismo. Hoje essas 2 palavras já estão quase, em português, já estão quase ficando sinônimas. Eu disse em português porque no inglês é diferente. Depois ele vai para o ocultismo. Depois ele encontra o yoga. E aí o yoga dá-lhe uma pedalada, felizes daqueles que não precisaram da escadinha, né? Que de uma vez só já chegaram ao yoga. Aí o yoga dá-lhe uma pedalada, ele entra em estado de dhyana e samadhi e alcança o absoluto. Alcança um estado de identificação com o absoluto. Isto para o grosso da humanidade. Mas o Swastika tem uma proposta arrebatadora, que é a da sublimação. Você se lembra da sublimação que você estudou no coleginho? Lá no liceu, lá no curso secundário? Qual era o exemplo que o professor usava? Ele podia ter usado o exemplo do gelo seco. O gelo comum, ele é gelo denso, matéria sólida, dissolve, vira água, e depois essa água vira vapor d'água. Mas o gelo seco, um exemplo de sublimação, o gelo seco passa direto do sólido para o gasoso, sem passar pelo estado intermediário, que é o líquido. Talvez ele tenha feito essa experiência com uma lâmina de iodo, talvez ele tenha citado como exemplo a cânfora. Mas a sublimação é este fenômeno que nos conduz de um estado mais denso ao mais sutil, sem passar pelo intermediário. Esta é a proposta do Swastika Yoga, ou seja, trazer-nos do estado inicial, da estaca zero, e nos catapultar a uma evolução de 1 milhão de anos em uma década, levando-nos diretamente para o estado de consciência cósmica, sem passar pelo estado de misticismo, sem utilizar a ferramenta, sem usar a muleta da religião. E quando eu digo religião, eu digo no senso mais amplo, ou seja, não apenas religiões institucionalizadas, não apenas seitas, mas qualquer sistema espiritual. Então, nós saímos do estado bruto, do troglodita aqui, do neandertal, que somos todos, e vamos, através do Swastika, chegar a um estado de consciência cósmica, sem passar por esse estado que, para muitas pessoas, para a maior parte das pessoas, é necessário. É necessário esse estado intermediário. Portanto, não vai aqui nenhuma crítica e nem estou tentando convencer ninguém de coisa alguma. Estou apenas fazendo uma observação e transmitindo uma informação preciosa, que é o fato de que
nos demais sistemas, é mesmo necessário. Para as demais pessoas, é mesmo necessário passar pelo estado de espiritualismo, de misticismo, de religião, para sensibilizar o Neandertal ali atrás e, finalmente, ele estar sensível o suficiente para que, daqui a mais algumas encadernações, ele chegue lá no estado de consciência cósmica. No nosso caso, nós, como não vamos esperar por várias outras dessas encadernações, então nós queremos já conseguir isto. Em 10 anos, convenhamos, não é tanto assim. Quando você chegar aos 60, você já chegou, já teve 10, você já teve 6 vezes a oportunidade de chegar a este estado. Bom, continuando, nós estamos construindo a partir da revisão. Primeiro desconstruímos o símbolo, o Ashtanga Yantra, e agora vamos voltando passo a passo para você ver o que ele significa realmente, por que ele é um símbolo tão forte. O círculo é o símbolo do absoluto, foi produzido por este outro símbolo em movimento circular. Esse movimento circular, em muitos sistemas, é representado pela cruz recruzada, chamada cruz recruzada ou cruz confirmada. E ela forma uma cruz na verdade, não deixa até de ser cruz, porque formam-se 8 pontas. Se nós pusermos aqui, se nós ligarmos essas pontas, por exemplo, através do movimento, teremos aqui um símbolo hindu muito importante, muito antigo, muito forte. Milhões de pessoas o reverenciam, que é a roda do samsara. Mas nós temos um outro símbolo hindu também, e quiçá mais antigo, que é chamado Devadatta. Este símbolo encontra-se numa escritura hindu que foi passada para o papel no século VIII da era cristã. Essa escritura chama-se Yantra Chintamani. Esse livro é muito antigo, mas era transmitido por via oral, era transmissão oral, era Parampara. E no século VIII foi passado para o papel por alguém. Esse texto, Yantra Chintamani, conta como Shiva começou a transmitir os seus ensinamentos. E no início deste texto, Parvati, sua eterna namorada, a Shakti de Shiva, a mais importante das Shaktis, ele tinha 3, você sabe, né? Parvati, Durga e Kali, a terrível. E Parvati era a terna, a queridinha, carinhosa. Então, Parvati pede a Shiva e ela diz: meu senhor, já está em tempo de ensinar à humanidade algum sistema de evolução que não seja através do sofrimento. E Shiva diz: divina senhora, se me pedes, ensinarei a partir de agora o Tantra. E aí ele passa a ensinar, mas uma visão, neste texto aqui, Yantra Chintamani, ele ensina apenas este setor aqui, este segmento da filosofia tântrica, que é o segmento que cuida dos yantras. Yantra significa símbolo, instrumento ou mecanismo. É interessante porque mecanismo nos lembra engrenagens. E realmente o que nós temos aqui é alguma coisa que funciona como uma engrenagem. E é um símbolo, e é um instrumento poderoso. Cada um dos símbolos é um livro de símbolos, né? Um livro de yantras. E cada um deles tem aqui dentro um texto e embaixo a explicação. Para que serve aquele símbolo?
Devadatta significa Deva, Deus, deuses. Não é Deus no sentido cristão, nem no sentido islâmico, nem no sentido judaico. É no sentido hindu. No sentido hindu, há uma porção de hierarquias. Então você pode se referir à divindade como Brahma, o Criador, ou como Brahman, neutro, o absoluto. Mas aqui é Deva. Deva é uma categoria que talvez, forçando a barra um pouquinho, nós pudéssemos associar aos anjos na mitologia cristã. Mas a tradução da palavra Deva é Deus, deuses. Tanto que consta que isto aqui passou para o latim e influenciou a palavra Deus. Apenas o A sendo substituído por um S. O V, você sabe que no latim o V e o U são a mesma letra, né? Então, Devadatta significa dádiva divina ou dado pelos deuses. Então, este símbolo foi um símbolo dado pelos deuses. Isto significa o quê? Significa revelação. A revelação não é, inclusive, vale a pena a gente relembrar sempre, a revelação não precisa ser forçosamente um fenômeno espiritual. Revelação de foto, por exemplo, não é. Então, por que nós temos que estar o tempo todo, né, com aquele paradigma de que se é revelação tem que ser uma coisa espiritual? Não. Revelação, pronto, foi revelado, foi descoberto, foi revelado, foi entregue ao conhecimento do inconsciente ao consciente. E o texto que está aqui embaixo, cada símbolo tem um texto, cada símbolo tem um efeito, uma ação, e a ação deste símbolo é a seguinte, o efeito dele, o objetivo dele. Aqui diz, este é o símbolo que detém a palavra na boca do inimigo. Parece que foi feito por encomenda para o Swastika Yoga. E o símbolo que nós desconstruímos para encontrar as relações é exatamente o quê? É exatamente o círculo, o símbolo do absoluto, dividido aqui nas 8 partes, a Ashtanga. A Ashtanga sempre representa o classicismo no yoga, as coisas da Idade Média para cá, privilegiaram o número 7, porque o número 7 é ímpar. Sou eu no meio e o resto fica em volta. Mas antes, no período clássico e pré-clássico, não havia essa postura. A ideia era mais do equilíbrio, era mais da estabilidade, era mais da sincronia. Olha que coisa perfeita que você encontra ali. O círculo dividido equilibradamente em 8 partes. Agora imagine, se o círculo é o absoluto, e cada um desses raios que parte do centro do absoluto, olha lá o centro do absoluto, representa o quê? Todo mundo já sabe, porque assistiu àquela aula em que nós explicávamos os símbolos do primeiro, do segundo e do terceiro logos. Então, este é o símbolo do primeiro logos, aquele que deu origem a tudo mais, o Criador. Depois vem o segundo, depois vem o terceiro logos. Então, recapitulando. Primeiro logos, o Criador, no hinduísmo Brahma. Segundo logos, o aspecto conservador, no hinduísmo Vishnu. E o terceiro logos, o renovador, no hinduísmo Shiva. Então, nós podemos partir daqui do centro e traçar as outras linhas todas e chegar neste símbolo aqui. O círculo é o absoluto. Aqui é o Criador e a criação. Então, é o absoluto, é o todo. Além do Criador e da criação,
não nos parece coerente que haja mais nada. Aqui, então, do centro do Criador, primeiro Logos, ele lança seus influxos de criação, atinge a circunferência, mas quando esses dois símbolos estão fundidos, amalgamados, é como se nós estivéssemos extrapolando os próprios limites do absoluto, transcendendo esses limites e depois colocando uma trava para evitar retrocesso. Ou, se preferirmos, poderemos entender que aqui temos uma trifurcação daquela energia irradiada do centro. Já este símbolo que fecha, que completa e que lá está também no Yantra Chintamani, este símbolo é muito interessante porque encontra-se em várias culturas. Primeiro, ele se encontra no próprio cristianismo, que foi um dos últimos a surgir, mas vamos começar por ele porque nos é mais familiar. No cristianismo, esse símbolo representa o homem de braços abertos. Mas, antes disso, ele já existia nas runas. As runas constituem um alfabeto, foi o primeiro alfabeto com significado filosófico, com significado profundo no Ocidente. É um alfabeto escandinavo, um alfabeto muito antigo europeu. Hoje tem uma confusão aí com runas, né? Vendem pedrinhas para as pessoas jogarem runas. Não é nada disso. Runa era o nome do alfabeto. E esse alfabeto tornou-se muito importante, atribuiu-se a esse alfabeto poderes mágicos, porque cada letra podia ser representada por uma posição do corpo. Por exemplo, esta runa representa o homem, já não nesta posição, mas nesta posição. E cada letra colocada para construir uma palavra, se você, naquela época havia essa suposição, se você, por exemplo, escrevesse força e depois fizesse os asanas, as letras das runas com o seu corpo, você adquiriria força. Se você escrevesse proteção, adquiriria proteção. Se escrevesse saúde, adquiriria saúde. Então, era uma interpretação muito semelhante à que nós damos para os asanas. Bom, então, runa, um alfabeto escandinavo. Mas se nós encurtarmos aqui, a runa é um pouquinho mais comprida. Se nós encurtarmos o pezinho aqui da runa, nós temos um símbolo muito curioso, se for posto aqui em comparação com os outros, porque é o símbolo da antena na eletrônica. E se nós agarrarmos este mesmo símbolo e pusermos os braços curvos, temos a letra Psi. A letra grega Psi, que hoje serve como símbolo da psicologia. Mas não bastando isso, se prolongarmos um pouquinho essa haste central, nós temos o Trishula. Trishula, que é um dos símbolos de Shiva. Shiva, que por sua vez é o terceiro logos, é o terceiro aspecto do absoluto. Ora, na Índia, símbolo de Shiva. No Brasil, símbolo de Exu. Mas o Brasil, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, não travaram contato cultural com o hinduísmo. Não que nos conste, não conheço, já andei fuçando muita coisa e não achei nenhum contato cultural, nenhum contato histórico entre hinduísmo e Umbanda. Então, isso nos parece sugerir que o símbolo em questão esteja no inconsciente coletivo.
e tenha sido captado através desse mecanismo do inconsciente coletivo, ou luz astral, ou registro acástico, ou memética. Procure no dicionário memética, os dicionários mais novos já têm essa palavra. Então, torna-se um símbolo extremamente poderoso, porque ele reúne vários símbolos que foram, durante milênios, reverenciados pela humanidade e por muitos seres humanos, criando um poder de egrégora indiscutível e que acaba sendo traduzido como um elemento de proteção. Ah, proteção, viu? Tem coisa espiritual aí. Se formos falar em termos tribais, né, se a gente for agora visitar uma tribo perdida lá, não sei onde, e for explicar isso, nós vamos ter que concordar com aquela tribo, com os habitantes daquela região, e vamos dizer, tá bem, meu filho, é espiritual, tá bem? Então a gente não precisa mais discutir. Se você acha que é espiritual, então é. Mas vocês se lembram de um iluminado que disse certa vez, e pur se move. E é a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Se você quer que seja espiritual, que seja. Mas não é. Né? Não é. Proteção você pode obter com uma bela armadura, com um colete à prova de balas. Você pode conseguir proteção contratando seguranças. Você pode ter uma porção de visões diferentes de proteção. Quando nós falamos em yoga, em filosofia, em hinduísmo, há uma tendência a atribuir essa proteção a fenômenos espirituais, a superstições, quando na verdade não é isso. Se você alcançou, meus parabéns. Se não alcançou, não tem importância, fique com o seu ponto de vista, porque eu terminei. Então agora nós vamos para outro assunto. Vamos agora para um assunto bem mais terra-terra. Nós vamos ver agora os 22 métodos de aula. Método de Rose é um ou são 22? O método é um método. Este método tem métodos de aula. São 22 métodos de aula. Então, métodos de aula. Como é que nós vamos alcançar toda aquela proposta tão petulante, tão pouco modesta de evolução, de produzir evolução de 1 milhão de anos em uma década e de conseguir a consciência cósmica e depois transcender os limites do próprio absoluto? Então vamos ver, métodos de aula. Como é que nós fazemos isso na prática? Normalmente quem pratica yoga aprende um método. Quem ensina, geralmente adota um método e ensina aquele método. Mesmo que ele diga, não, mas eu aprendi um pouquinho com De Rose, um pouquinho com fulano, um pouquinho com cicrano, misturei tudo, tirei o que tinha de bom, fiz o meu método. Tá bom, continua sendo um método. As aulas todas são dadas dentro daquele mesmo método. Método significa, neste caso, a maneira pela qual você transmite o seu conhecimento, o seu sistema. Até que, um dia, nós paramos para pensar e vimos que nós aqui, no Swastika, não usávamos um método. Está certo que o instrutor mais novo, mais novato, com menos anos de acervo, ele dê as aulas frequentemente com um método só. Ele se vicia, ele se habitua, ele se acomoda naquele método, que é o método exigido pelas federações para aprovação no exame de habilitação. As federações exigem o método mais difícil, que é dar aula demonstrando e descrevendo ao mesmo tempo. Mas existe uma quantidade de outros. Então, vamos ver quais são esses outros métodos. O primeiro deles é o método chamado só demonstrando. Em que o instrutor só demonstra, não fala. Colocamos aqui em primeiro lugar
Porque normalmente os instrutores os ensinantes, aqueles que ainda não são instrutores, ou seja, não prestaram exame, não têm um certificado, não fazem revalidação anual, mas que começaram a dar aula por diletantismo, porque eram alunos e gostaram tanto do yoga que resolveram ensinar, resolveram compartilhar aquilo com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Então, esse ensinante não tem ainda vocabulário, não tem repertório. Aí o que ele faz? Normalmente ele diz, olha, eu não sou professor, nós vamos praticar juntos, está bem? Você faz comigo, eu vou fazendo, você vai fazendo junto. Então ele se senta e vai fazendo a aula, e o outro vizinho, o parente, o amigo, acompanha. Então ele está só demonstrando, sem falar. Até porque ele não tem muito o que dizer, ele ainda não tem estudo suficiente, não fez prova em que fosse aprovado para poder dar aula. Mas um instrutor formado também pode utilizar esse sistema, com muito mais propriedade até do que o diletante. Imaginem um instrutor como vocês que aqui estão, que esse instrutor estudou um montão, leu uma carrada de livros, prestou exames, fez cursos em uma porção de nações do Brasil e de outros países. Você chega lá na frente e diz, hoje eu vou dar aula só demonstrando. Portanto, feche os ouvidos e abra os olhos. Você vai me seguir. Eu não vou dizer nada. E aí você consegue dar essa aula que o iniciante, aquele instrutor não formado, aquele diletante, aquele ensinante leigo, faria capenga. Você faz isto com maestria. Mas é o mesmo método, é um método só demonstrando. Abrir os olhos, fechar os ouvidos. Aí vem o segundo método, que é o contrário. Só descrevendo. No dia seguinte, chega o mesmo instrutor e o mesmo aluno. E o aluno já se prepara para abrir os olhos e fechar os ouvidos. E aí o instrutor diz, não, hoje é o contrário. Hoje você vai fechar os olhos e abrir os ouvidos. Porque hoje eu não vou demonstrar. Hoje eu só vou descrever. Quebra de paradigmas. Abertura de novas sinapses. Outro setor do seu cérebro vai ser estimulado. E aí o aluno às vezes abre o olho para ver o que está acontecendo e o instrutor diz, fecha os olhos. Ouça o que eu estou dizendo. Não adianta abrir os olhos que eu não estou demonstrando. Não adianta querer se apoiar em mim que eu não sou bengala. E aí ele dá aula só descrevendo. No terceiro dia, o aluno chega pronto para fazer uma aula só demonstrando ou só descrevendo. Mas neste dia, o instrutor dá uma aula demonstrando e descrevendo. É uma aula muito mais difícil. Foi essa que eu me referi agora há pouco. É a aula exigida pelas federações. O instrutor tem que, ao mesmo tempo, demonstrar, descrever e corrigir. Corrigir está embutido em todos os sistemas, em quase todos estes métodos. O instrutor tem que corrigir, senão ele não está ensinando. Demonstrar e corrigir é relativamente fácil. Descrever e corrigir é relativamente fácil. Demonstrar, descrever e corrigir, bom, agora começou a ficar complicado, como aqueles que atiram 3 laranjas e tem que ficar ali trabalhando com as 3 com muito talento, porque senão se atrapalha. O iniciante não consegue fazer isso bem feito. Pode até tentar, tropeça um pouquinho, mas isto é um método sofisticado. Demonstrar e descrever ao mesmo tempo. Ele tem que falar, ele tem que estar com a concentração dele voltada para uma locução perfeita, para uma dicção perfeita, para uma impostação perfeita, para um português perfeito, se a aula for dada em português ou espanhol, o que seja. E, além disso, tem que haver clareza
Tem que haver uma descrição absolutamente impecável, porque se você disser alguma coisa errada, o aluno vai fazer. Ou se for impossível, como por exemplo, toque com a sua mão direita no seu cotovelo direito, né? Ele não vai fazer, mas vai achar estranho. Então, o instrutor novato, ele pode ficar nervoso e dizer uma incoerência dessas. Por isso ele tem que estar muito concentrado na sua descrição. E ao mesmo tempo, ele tem que mostrar aquilo que ele está descrevendo e ainda tem que ir lá corrigir. Se ele puder corrigir só falando, tudo bem. Há correções que ele não precisa, para as quais ele não precisa sair daqui da frente. Ele pode simplesmente dizer: Juquinha, olha aí, estenda bem o joelho. Ô Zé, olha o braço. Não é assim, não é flexionando o braço. Expire, você não respirou. Então isso ele pode fazer daqui da frente. Mas há correções que a pessoa realmente não entende. O instrutor tem que chegar lá, botar a mão e consertar as costas, ou estender ou puxar, senão ele não vai entender direito o que está sendo dito. Então o instrutor, além de demonstrar, tem que correr lá, corrigir, voltar e continuar com a descrição. E mais, ele está dizendo: mantenha-se com a respiração correta. Mas ele está falando, então ele não está com a respiração correta. Portanto, é um sistema muito bom para o aluno, mas muito sacrificante para quem ministra. Depois tem um outro sistema, que é a aula gravada. A aula gravada, a princípio você olha assim e diz: eu prefiro o professor me dando aula. Mas a aula gravada é muito importante. Nós descobrimos isso por mero acaso. A aula gravada, a história da aula gravada foi a seguinte. Até então, nós estamos falando de 1966, se eu não me engano, 64, 65 ou 66, que eu já estou ficando velhinho, já esqueci. Mas num desses anos, um aluno meu saiu de férias. E até então não existia aula gravada. Existia relaxamento gravado. Mas prática com asana, pranayama e tudo mais não existia. Ninguém havia feito. Então nós fomos os primeiros do mundo a fazer uma aula gravada. Mas não foi nada intencional. É que um aluno saiu de férias e disse: De Rosa, você não podia gravar essa aula para eu levar para as férias? Agora, pense bem, nós estamos na época em que não existia ainda uma invenção revolucionária chamada cassete. Aqueles cassetezinhos que hoje ninguém mais usa, aqueles execráveis cassetezinhos, quando foram inventados, eram uma invenção revolucionária que facilitou muito a vida da gente. Mas o que existia antes do cassete? Existia rolo, gravação em rolo. E essas gravações em rolo, para que chegassem a 1 hora de aula, você precisava de um rolo de 7 polegadas com a rotação mais lenta, que se não me engano era 1 7/8, era uma rotação lentinha, que para música, por exemplo, distorcia, não servia. Mas para locução, para uma aula estava bem, ainda mais para quem estava em início de carreira como eu. E então gravei para o meu aluno. Não sem dificuldade, gravei com uma certa dificuldade e fui dar para ele. Mas antes, como sou precavido, fui testar a aula. Imagina se eu entrego ao meu aluno uma aula gravada de 1 hora, um rolo imenso, para ele praticar nas férias e ele não entende nada do que eu disse. Lembre-se, nós estamos falando de 1960 e poucos, ou seja, bem no iniciozinho da minha carreira, quando supostamente as descrições que eu fazia não deviam ser tão boas. Então, antes de entregar ao meu aluno, resolvi testar. E na aula seguinte, gravei na aula de 6 às 7 e na aula de 7 às 8 coloquei para que os alunos da turma seguinte fossem experimentar. Esqueci de dizer que eu dei a aula gravando. A aula das 6 eu dei normalmente gravando. A aula das 7 coloquei para que os alunos testassem. E ocorreu que todos queriam uma cópia. E foi assim que surgiu a aula gravada. Aí eu comecei a fazer várias cópias daquele rolo
e os alunos levavam para casa, praticavam com os amigos, praticavam com os familiares, levavam para as férias. Isso ainda levou alguns anos com aqueles rolos imensos e sem praticidade alguma, até que inventaram o cassetezinho. Você imagina a diferença você ter numa coisinha do tamanho de quase de um cartão de crédito, você ter ali 1 hora de gravação e que não saía do rolo, não ficava fazendo plec, 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 e depois você ter que passar pelo cabeçote e encaixar outra vez, era uma dificuldade. Mas assim surgiu a aula gravada. Eles gostaram e, já que gostaram, eu incorporei e passei a usar as aulas gravadas como parte do método. Em uma das nossas unidades, naquela época, nós não tínhamos instrutores. E eu logo, na década de 60, comecei logo a ter pessoas solicitando: posso usar o seu método, posso usar o seu nome? E eu não entendia muito bem por quê. Fui descobrir, décadas depois, que realmente o Swastika Yoga era alguma coisa muito poderosa e que instrutores que já trabalhavam na área pediam para usar o nome, para usar o método. E tá bem, usa. Só muito tempo depois é que me ocorreu que eu precisava exigir deles uma qualificação, uma habilitação. Mas eu era garotão, você imagina você no início de carreira, com 20 e poucos anos de idade, e os outros profissionais mais velhos e mais antigos pedindo para usar o seu método. Não, a gente não pede muita coisa, né? A gente agradece até a deferência. Mas não havia instrutores, havia muito poucos instrutores disponíveis. E por essa época eu ainda não formava instrutores, década de 60. Então, numa das nossas escolas, não tinha absolutamente condições de funcionar, não havia instrutores. Nós passamos a usar só as aulas gravadas. Naquela unidade, que é a unidade do edifício Avenida Central, durante 7 anos usamos só aula gravada. E era só um tipo de aula, só uma aula. Na época eu havia gravado uma meia dúzia, mas a principal, que foi a série protótipo, foi tão bem aceita, deu tanto resultado, os alunos gostavam tanto, que nós passamos a usá-la praticamente só. Noutra unidade, nós tínhamos só aulas com instrutores. E um dia fizemos uma avaliação, cruzando os resultados das duas escolas, e os que praticavam aula gravada tinham um adiantamento, um aproveitamento muito maior, ou seja, praticavam as técnicas com muito mais perfeição, dominavam um número maior de técnicas e com mais correção, mais técnica mesmo. E além disso, na época nós trabalhávamos com foco em benefícios, né? Hoje não, hoje a gente não gosta de mexer de trabalhar com foco em benefícios. Achamos que isso já ficou para trás. Mas na década de 60 nós queríamos provar algo à opinião pública. Nós queríamos provar que aquela novidade que estava chegando aqui no Brasil funcionava. Então chegávamos a desafiar mesmo. Você tem algum problema de saúde? Vem praticar para ver se resolve ou não resolve. Era, não nesses termos, mas lá pelas entrelinhas era isso que nós estávamos dizendo. E os resultados obtidos com a aula gravada eram superlativos em relação aos outros que praticavam com instrutores. Então fiquei na dúvida, será que a presença de um instrutor não é muito melhor do que a aula gravada? Como é que pode uma aula gravada ser melhor do que a presença do preceptor? Mas logo descobri por quê. É que quando a aula é dada ao vivo pelo instrutor, esse instrutor, até por uma questão de bom senso e de didática, adapta a aula ao limite da turma. E geralmente é ao limite do elo mais fraco, que é o aluno mais novinho ou que tem menos condições. Enquanto que a aula gravada não espera. A aula gravada dá a descrição e está gravada já. O aluno é que tem que correr atrás. O aluno tem que se adaptar ao nível proposto como ideal pelo ministrante que gravou a aula. Esse deve ter sido o fator pelo qual, a médio prazo, os alunos que faziam só aula gravada dominaram mais técnicas, um leque maior de técnicas respiratórias, técnicas corporais,
técnicas de gestos das mãos, dos mudras, enfim, todas elas, e também um nível maior de resultados. Depois da aula gravada, nós temos aqui uma prática que é chamada prática ou aula por ficha, ou com ficha. Ficha, que ficha é essa? É uma ficha, um cartão, uma cartolina, na qual o professor, o instrutor, colocava o nome do aluno, colocar uma lente aqui, ó. Ficha. Um cartão onde ele colocava o nome do aluno, colocava as técnicas, digamos aqui, Bhujangasana. E quantas vezes esse aluno devia praticar, repetir, e quanto tempo devia permanecer. Mas antes disso, lembre-se de que nós estamos vindo do presente lá para as origens, né? Então, como foi que isso começou? Quem introduziu isso? Isso é bom ou é ruim? A história da prática de yoga através de fichas, chamadas aqui fichas coletivas, porque eram fichas que serviam para todos os alunos, isso começou de uma forma inusitada, de uma forma até um tanto ou quanto hoje engraçada. Na época não tinha nada de engraçado, era assim mesmo. Um desportista francês ganhou o título de Mister América ou Mister Mundo, de musculação, halterofilismo, hoje chamado fisiculturismo. E o cara era uma massa. Vocês já viram concursos de fisiculturismo, né? Os caras vêm lá na frente, fazer aquelas posições bonitas, todos os músculos. Eu acho bonito mesmo, vocês podem não achar, mas eu acho. E aí, esse francês foi contratado por uma academia do Rio de Janeiro para dar fisiculturismo. Afinal, ele era campeão e era francês. Você sabe como o brasileiro gosta de qualquer coisa que venha de fora. E ele fez sucesso. Fez sucesso porque vinha de fora, fez sucesso porque falava fazendo biquinho. As moças, as senhoras colunáveis do Rio de Janeiro adoravam. E porque ele tinha um corpaço, realmente o cara tinha um corpo muito bom. E então ele foi dar aula lá de fisiculturismo. E até bem pouco tempo atrás, como era? Hoje ainda é assim, só que sofisticou-se através da informática e os computadores já dão uma lista impressa e tal. Mas no fundo não mudou essencialmente a técnica, a maneira de dar essa ficha do aluno. Então a ficha era assim. Digamos, supino 3 vezes 10 repetições com 40 quilos. Depois remada. Eu vou botar aqui a remada, eu preciso botar um pouquinho mais de massa nesse menino, então vamos botar aqui 2 vezes de 8 repetições, mas eu vou botar 60 quilos aqui. Vamos ver se esse cara aguenta esses 60. E por aí vai. Como você sabe, mais repetição define, ou seja, também emagrece. Menos repetição com mais peso dá massa. E assim era uma ficha de musculação. Na época não se chamava musculação, se chamava halterofilismo para tudo, tanto para o fisiculturismo quanto para a musculação. Era aula de halterofilismo. E aí, esse professor
chegou à conclusão de que, primeiro, era muito chato dar aula. Porque hoje as academias têm todo um aparato, toda uma estrutura, tem aquela música maravilhosa, tem ar-condicionado, tem uma moçada bonita, tem as meninas fazendo musculação junto, que dá um colorido, né? Dá uma alegria. Naquela época era só marmanjo, suado, fedorento. Fazia-se exclusivamente, estou falando da minha experiência de 40 anos atrás, no Rio de Janeiro. Não sei se em outros estados naquela época era diferente. Só sunga, descalço, sem mais nada. Era assim que se fazia a musculação. Hoje é proibido, né? Se você for a uma academia só de sunga, entrar lá sem camisa, sem tênis, não deixam você fazer nada, põem você para fora, como mal educado. Mas naquela época era assim, era descalço, de calçãozinho, sunguinha, sem camisa. E o professor pagava um mico, porque era muito desagradável, era monótono, era enfadonho. A primeira semana de trabalho era uma maravilha. Mas você imaginou passar o resto da vida olhando as pessoas? Não tinha muito o que fazer. Não havia também os aparelhos. Era tudo à base mesmo de barra com anilhas. E ele logo se tornou cansado, né? Fatigado de dar aquele tipo de aula. Os professores da época, eu me lembro bem como era. Ele explicava ao aluno, olha, é assim que faz. Os exercícios, entendeu? Entendi. Então vai fazer. E o professor ficava batendo papo. Ou saía para fumar um cigarrinho, ou sentava e abria o jornal no meio da sala. Porque não tinha o que fazer mesmo. Não tinha o que fazer. Os alunos já sabiam o exercício. Aí ele disse, yoga pode ser muito interessante nesta terra recém-descoberta. E eu não vou trabalhar com os marmanjos, eu vou trabalhar com as senhoras da sociedade. E vou cobrar mais. E aí o que ele fez? Substituiu aqui o supino pelo Bhujangasana. Só que, deixa eu corrigir mais uma vez, naquela época ninguém usava sânscrito, então, na verdade, era postura da cobra. E aproveitando, já que falamos em postura da cobra, eu queria lembrar que esse nome está errado, porque Bhujanga não é posição nem postura da cobra. É que no inglês eles traduziram como cobra posture. E no espanhol também, como postura de la cobra. Acontece que cobra em espanhol, cobra em inglês, não é cobra em português, seus burros. É naja. Então, deixa assim, porque era assim que usavam na época, mas está me incomodando. E a remada, ele substituía por postura da lagosta. Também está errado, porque traduziram do espanhol langosta. Só que langosta é gafanhoto. Mas enfim, por isso não se deve traduzir, né? Você traduz, vai traduzir de uma outra língua que não é a original, não é o sânscrito, vai traduzir do outro país que eventualmente já até, quem sabe, traduziu mal. Então dá essa confusão. E como não tinha peso, o peso foi eliminado. E ele colocava apenas 3 vezes, 5 vezes, 2 vezes. E por aí vai. E assim foi inaugurado o sistema de yoga por fichas. E aqui era a ficha número 1. Aí tinha a ficha número 2, que era um pouquinho mais adiantada, a ficha número 3, um pouquinho mais, até a ficha número 6. Só havia 6. Só que, com o passar do tempo, ele se sentiu na contingência de fazer mais um pouquinho, porque os alunos
facilmente dominavam. E você não imagina como era fácil, simples, primário, boba a aula que a gente tinha naquela época. Era muito primário, muito simples, muito bobo. Um jovem saudável não precisava ser desportista. Jovem saudável, ele tirava de letra a primeira, a segunda, a terceira, até a sexta e dizia ao professor, não tem mais. Se não tem mais, vou parar, né? Porque eu não tenho mais o que aprender. E aí o professor foi avante e criou um pouco mais de séries. Digamos 10 séries. E aí chegou um determinado ponto que os alunos, praticando novamente uma pessoa saudável, uma pessoa que não tivesse problemas de saúde, nem de idade, nem de excesso de peso. Olha, facilmente. E Rio de Janeiro, o pessoal sempre tem aquele clima de praia, clima de saúde. Então, em pouco tempo, esse tipo de aluno chegava na última e dizia, professor, agora eu quero trocar de novo. E o professor dizia, não tem mais, essa é a última série. E esse aluno o que deduzia? Já sei tudo. Ele estava lá 3 meses. Em 3 meses ele conseguia chegar à última série. Se não tem nada além disso, eu sei tudo de yoga. O que ele fazia? Pegava as fichas e abria uma escola. Chegava o primeiro aluno, o que ele fazia? Pegava a ficha número 1 e dizia, está aqui a ficha número 1. É assim que se fazem os exercícios, vai fazer. Aí chegava o outro aluno, já é mais adiantadinho. Se você é a ficha número 2, você sabe fazer? Você já te expliquei já? Então vai fazer. Então na mesma sala tinha um fazendo a primeira série, outro fazendo a segunda, outro fazendo a quinta, outro fazendo a quarta. Uma confusão. Um fazendo pranayama, outro querendo relaxar, o outro desabando de uma tentativa de ser shasana. Mas era assim e a gente achava natural. Só que, veja o inconveniente, era muito fácil você dizer que em 3 meses, sem prestar exame algum, você era instrutor e sabia tudo. Era só pegar as fichas. Então, a consequência nefasta disso é que esse sistema pegou como fogo em palha. Pegou no país inteiro. Em meados, no final da década de 60, início da de 70, esse fenômeno que nós temos hoje, Swastika Yoga, todo mundo faz, e do nome do nosso trabalho, da nossa família, da nossa rede, estar difundido pelo país inteiro. Naquela época isso aconteceu com esse método, mas aconteceu numa interpretação malsã, porque os professores não sabiam o que estavam ensinando. Os nossos sabem, os nossos estudam anos, prestam exames nas federações, vocês sabem. A maioria aqui é de instrutores. E vocês conhecem, vocês se esforçam, vocês são profissionais, vocês foram avaliados, estão habilitados. Esse pessoal final da década de 60, início da de 70, não tinha condições. Então, pegou como fogo em palha, e como fogo em palha, desapareceu. Hoje eu acho que ninguém mais usa o método de fichas. Essas são chamadas fichas coletivas. Ficha coletiva. Se você trabalhar só com ficha coletiva, é muito ruim, é muito primário. Mas se você trabalhar com a ficha coletiva dentro de um universo de outros recursos, aí passa a ser bom, porque é mais uma coisa que você está oferecendo. E ainda temos a ficha individual. Primeiro vamos falar mais da ficha coletiva. No nosso caso, a ficha coletiva pode ser a aula posta no quadro negro, ou em qualquer outro tipo de quadro ou mural. O instrutor prepara a aula da semana e coloca lá. Pronto, é uma ficha, só que está no quadro. Também pode fazer no papel, pode fazer pelo computador, montar uma sequência. Você nem precisa montar. O professor Jorge Marengo, presidente da Federação de Yoga de Santa Catarina, já fez isso por você.
ele montou 50 aulas práticas, 50 aulas prontas de Swastika Yoga. E escreveu um livro com esse título. E esse livro vai ser publicado em breve. 50 aulas práticas de Swastika Yoga. Imagina, se o ano tem 52 semanas, 50 aulas dá para você trocar toda semana. Fazer uma aula mais adiantada, uma aula diferente a cada semana durante um ano. É bastante bom. E isto é a ficha coletiva. E a ficha individual? A ficha individual é construída, é elaborada só para você, mediante uma entrevista, uma consulta, não consulta terapêutica, médica, nada disso. É consulta assim, como um consultor de uma empresa presta uma consultoria. Então tem lá uma entrevista com o diretor, e isso é bom que seja com o diretor da escola, e o diretor monta uma aula que só serve para este indivíduo e só serve por algum tempo, geralmente um mês, não muito mais do que isso, porque ela é tão justinha, ela veste como uma luva. Se outra pessoa fizer, não vai servir bem. E este indivíduo, no mês que vem, já evoluiu, já não vai servir bem outra vez, como se fosse uma criança que cresce e já não dá para vestir a mesma roupinha que estava usando no ano passado. Então, essa ficha individual é trabalhosa, mas é o suprassumo desse sistema. Por ser trabalhosa, também é mais cara, porque se o diretor vai ter que receber o aluno todos os meses, fazer uma avaliação, histórico, limitações, intenções, para que ele está praticando, o que ele quer com aquilo ali, então isto vai ter um custo, né? O aluno vai ter que pagar essa hora de trabalho do seu diretor. Mas vale a pena para ambas as partes. Eu acho que para o diretor vale a pena o esforço, o trabalho que ele vai ter, para o aluno vale a pena o custo que ele tiver que pagar. Eu queria agora subdividir. Já que começamos a dividir aqui, vamos dividir as outras também. Só demonstrando, não tem divisão. É aquilo ali mesmo. Só descrevendo, tem 3 divisões. O instrutor começa a descrever na frente da turma nova, então ele vai falando, e o aluno lembra-se que de vez em quando ele abre o olho para ver se o instrutor está lá mesmo. Então, ele está na frente. Para ajudar, para dar aquele suporte de presença física, mostrar, eu estou aqui, eu estou diante da turma, fique tranquilo, feche o olho que eu estou aqui. Mas, dali a algum tempo, a presença do ministrante pode eventualmente criar dependência. Tudo cria dependência, infelizmente, né? Qualquer coisa boa cria dependência. E as ruins, pior ainda. Se você, por exemplo, vai fazer ginástica, depois de algum tempo, o seu corpo cria uma dependência. Se você para de fazer exercício, o corpo pede para você continuar. É a síndrome de abstinência que o desportista sente. O praticante de yoga também sente, o tomador de cafezinho também sente. E aí ocorre que nós não queremos que o nosso aluno fique dependente do instrutor, porque, veja no caso do psicanalista, a dependência que o cliente, o paciente fica, é uma dependência que, se o psicanalista não for muito honesto, não for muito bom profissional, essa dependência acaba dando resultados duvidosos e perniciosos. Então, a mesma coisa na nossa profissão. Nós não somos terapeutas, nós não damos conselhos, nós não fazemos consultas nesse sentido de terapia, mas, mesmo assim, você não subiu no pedestal, mas o seu aluno empurrou você para cima. E você fica lá em cima do pedestal dizendo, e agora, o que eu faço? Eu não quis subir aqui, eu não quero estar aqui, mas o aluno não quer saber. Você é o ídolo dele, você é o instrutor dele. Quando você percebe que isso começou a ocorrer, está na hora de fazer uma modificação nisso. Como é que você percebe? Quando, por exemplo, a aluna
pergunta com que vestido ela deve ir se encontrar com o namorado. Querida, desculpa, você está confundindo as coisas. Eu não sou psicanalista, eu não sou astrólogo, eu não tenho nada a ver com isso, eu dou aula de yoga. Quando as pessoas começam a fazer essas perguntinhas assim, você percebe na atitude, às vezes até no olhar, você percebe, está na hora de quebrar essa dependência. Então você passa a dar aula atrás. Vai lá para trás. E dando aula atrás, o aluno fica meio, ele perde a orientação, ele perde o norte. Peraí, mas eu me apoiava naquela figura que estava ali na frente dando aula. E agora? Não tem mais ninguém dando aula ali na frente. E ele ouve, ele sabe que você está na sala, porque ele está ouvindo a sua indução, a sua locução. Mas ele olha para trás. Para conferir que você está lá mesmo. Isso é o quê? Sinal de dependência. E o instrutor deve dizer o quê? Vira para frente. E fecha os olhos. Abre os ouvidos. Eu só estou descrevendo hoje. Aí esse período passa e chega numa outra etapa, num outro momento, que é o momento em que o aluno já não tem mais dependência, é um aluno antigo, querido, há uma familiaridade, uma intimidade, uma confiança. E aí está no momento de você dar um presentinho para ele. Você vai dar aula caminhando no meio da turma. E cada instrutor tem que saber dosar isso aqui. Qual é o momento certo? Só você vai saber. Caminhando no meio da turma cria um fenômeno muito interessante, que é assim, todos os alunos aqui, você vai falando e vai caminhando e dando uma checada para ver se está todo mundo certinho, se estão todos praticando direitinho. Quando você passa perto, o seu campo de força se interpenetra com o campo de força do aluno. E o instrutor dando aula, o campo de força dele não é o seu, do seu ego, não é o seu da pessoa física, não é o seu do quaternário inferior. Você agora é representante de Shiva. Atrás de você vem toda aquela quantidade de mestres e praticantes de todos os séculos. Na hora em que você diz, vou dar aula de yoga, eu me proponho a ser instrumento dessa filosofia, é como se você abrisse o tampo da cabeça e entrasse todo mundo por aqui, inconsciente coletivo, e a sua força fica extraordinária. Você dando aula não é você. Você dando aula é Shiva. E quando você passa perto do aluno, essa energia que vem dos ancestrais, ela é muito forte. Aí você passa perto, você não tocou no aluno, você passou perto e o aluno, às vezes, muito frequentemente, faz assim. Diz, que é isso? Vai baixar alguma coisa aqui? E eles, não, foi um arrepio que eu senti assim gostoso na espinha. Energia pura. Outras vezes o aluno vai conversar com o instrutor e diz, ai professor, sabe, foi tão gostoso quando você passou perto de mim assim, senti uma coisa tão boa. Não é autossugestão, é energia mesmo. Não fique orgulhoso, não é sua energia, não é seu patrimônio. Vem lá de trás. Na hora em que você descumprir a ética, a filosofia, a lealdade, a fidelidade, isso é cortado e você volta a ser um ser humano comum. Um ser humano com a energia que qualquer pessoa tem, mas não mais do que isso. Então, quando você dá aula caminhando, tem esse efeito. Mas tem mais uma coisa. Agora nós estamos falando de uma turma que está numa terceira etapa, num terceiro momento, que já desenvolveu confiança, familiaridade, intimidade com seu instrutor. E esse instrutor, dependendo da cidade em que ele vive, do país em que ele vive, da época em que ele vive, com quem ele está lidando, ele sabe se poderá tocar no aluno ou não. Se esse toque vai ser recebido assim, ai que bom, como eu sou feliz, o professor presta atenção em mim, né? Ele gosta de mim, ele cuida de mim. Ou se o aluno ou aluna vai dizer, epa, que isso? Está me tocando? Então,
O instrutor tem que ter esse bom senso, mas ele poderá acrescentar esse fatorzinho aqui, que é passar pelo aluno e dar uma corrigida no joelho dele. Olha esse joelho, passa por outro, olha essas costas, né? Passa por outro e dá um cafunézinho, né? O aluno sorri, ele sorri para o aluno. Pronto. Aquele vínculo que na nossa profissão é bem quisto, é bem visto, é correto, é ético. Agora, em alguns países não pode fazer isso. Em algumas cidades não pode fazer isso. Em alguns bairros não pode fazer isso. Você toca lá, ei, que negócio é esse? Já vai começar o assédio? É apenas uma atitude de boa vontade, de carinho do instrutor ao aluno, sem nada além disso. Eu me lembro que há mais de 30 anos, quando eu passei aquele período morando em Paris, a Federação Francesa de Yoga considerava proibido e alguma coisa muito próxima do crime se um instrutor de yoga corrigisse um aluno tocando nele. Hoje não deve mais ser assim, obviamente. Mas tem que ter o bom senso, né? E o bom senso de saber, na hora da correção, onde você pode tocar e onde a moral vigente não permite que você segure nem para ajudar. A pessoa vai desabar de um Sirsasana. Paciência. Né? Não posso tocar. Nessa pessoa específica, eu não posso tocar. Ou, naquela outra, eu posso tocar, mas só no tornozelo. Mais nada. Aí vai do bom senso de cada um. Paciência. Demonstrando e descrevendo. Nós temos o demonstrando e descrevendo alternadamente e simultaneamente. Isto faz uma diferença atroz. A diferença é a seguinte. Por exemplo, você é contratado para dar terceirização de yoga numa empresa, ou num clube, ou numa academia, ou num condomínio. Chega lá e tem uma turma, prontinha. De 2, de 20, de 200, não importa. Tem uma turma pronta. Turma iniciante. Não tem outro jeito. Você vai ter que dar as técnicas alternando descrição e demonstração. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo para uma turma absolutamente nova, ou pior ainda, uma turma que tenha vindo de outro professor, que fazia outro método de yoga. E aí o professor foi embora, isso é muito comum, professores que não são formados, ou que não têm profissionalismo, né? Ou professores que não pertençam a uma rede, porque se ele trabalha carreira solo, é o bloco do eu sozinho, quando ele quiser tirar férias, quem ele vai pôr no lugar? Um picareta, um paraquedista qualquer? Ou, se ele fica doente, quando é rede, é diferente. Você tem na sua escola uma quantidade de instrutores e ainda tem os instrutores das outras escolas da rede. E que você pode fazer intercâmbio, pode pedir socorro numa hora de necessidade. E no nosso caso, por exemplo, nós damos terceirização para centenas de academias, clubes, empresas e condomínios, sem falhar. Porque na hora em que um colega nosso, por qualquer razão, não puder dar aula, basta ele telefonar para o celular de um outro colega e dizer: fulano, olha, estou impedido por qualquer razão, vai me socorrer, vai dar aula no meu lugar, que eu não quero perder essa colocação, eu não quero perder essa oportunidade. E o colega vai lá e ajuda. Mas como o pessoal que não é profissional também dá aula em uma porção de lugares, esses lugares, infelizmente, não pedem o certificado. Então qualquer um chega e diz: sou instrutor de yoga, ou algo assim. Então o outro aceita, né? O empregador, o presidente, o diretor, diz: tá bom, você dá aula de yoga, então vem dar aula aqui. Não sendo profissional, ele pisa na bola, ele falta, ele chega atrasado. E uma hora
não dá mais para segurar e o dono lá da empresa, ou o responsável, o diretor do segmento, sei lá, do RH, ou o diretor social do clube, ele diz, não quero mais. Vai plantar batatas, você é irresponsável. Só que aí ele tem uma turma, vai fazer o que com essa turma? A turma representa dinheiro, ele vai jogar fora aquilo? Ele corre atrás da gente, porque nós temos um bom nome no mercado. Corre atrás da gente e nós pegamos o contrato. Não eu, De Rose, um de vocês pega o contrato. E aí você tem uma batata quente nas mãos, você tem uma turma mais ou menos grande, mal habituada, condicionada a um outro método. Como é que você vai fazer a conversão para o swastika? Claro que você vai ter que começar com o swastika heterodoxo, mas não basta. Se você der esta aula dessa maneira, ninguém acompanha, porque eles não estão habituados a fazer assim. Então, você dá alternadamente, você diz, primeiro presta atenção, eu vou mostrar. Não faça comigo. Olhe. E aí você vai lá e mostra a técnica e tal. Beleza, é assim que eu quero. Tá? Entenderam? Então, agora, fecha os olhos e faça. Agora eu vou descrever. E aí você vai só descrevendo. Você vai então dar uma aula demonstrando e descrevendo alternadamente. Demonstra, depois descreve. Depois demonstra, depois descreve. O que você observou aí? Que é impossível fazer a aula em formato de coreografia. A aula fica toda interrompida, porque faz um asana e para. Faz um asana e para. Faz um asana e para. É um método muito bom para outras modalidades de yoga, porque aí eles fazem 3 vezes, 5 vezes, 2 vezes, e depois para, geralmente relaxa, e passam para outra técnica. Dependendo do sistema tem relaxamento, dependendo não tem relaxamento. Bom, aí o pessoal começou a ir entendendo o tipo de aula que você dá. Então passa para um sistema mais fluido. Você vai demonstrar e descrever, você aí não é bem assim, tal, volta, e o aluno vai acompanhando junto. Mas isso já é, simultaneamente, já é um momento posterior. O que isso permite? Permite que você inclua passagens. E aí já começa a coisa a funcionar como coreografia. Você vai fazer só uma vez cada técnica e passar para a técnica seguinte. E isso vai permitir o quê? Qual é a consequência disso? Você vai conseguir dar uma variedade maior de técnicas, porque aqui, se você estava repetindo, descansando, relaxando, depois repetindo. No final você fez 10 técnicas, ou pouco mais do que isso, e acabou o tempo da aula. Mas aqui, se você faz uma técnica e faz uma passagem, vai para outra técnica e outra passagem, no final você fez 40 técnicas numa aula, ou mais de 40. Na prática gravada, por exemplo, nós temos um total de 84 técnicas, sendo 54 técnicas orgânicas. Então, como é que cabe aquilo tudo? Cabe porque nós fazemos uma vez só e passamos para o outro, e assim sucessivamente. Ora, para isso, para que o professor possa dar, para que o instrutor possa dar 40 ou mais técnicas numa aula, e na aula seguinte ele tem que dar técnicas diferentes, esse instrutor tem que ser muito bem formado, ele tem que ter muito repertório, ele tem que ter um acervo realmente muito grande, e isso o paraquedista não tem, o aventureiro não tem. Tem que ser formado mesmo. Aula gravada. Existem 3 modalidades também. A aula gravada só. Nós chamamos assim de aula com um instrutor. Com um instrutor em classe.
Esse instrutor o que é? É a gravação. Mas você vai deixar a gravação sozinha, sem um instrutor? Não, normalmente o instrutor está presente, mas existe essa possibilidade. Quando? Quando o aluno levar para praticar em casa, ele leva o DVD, pratica em casa, ele está com um instrutor só, que é a gravação, dando as instruções. Outra possibilidade, você naquele dia resolveu treinar o aluno para a autossuficiência, para não depender do instrutor. Então, você faz de conta que não está presente. Você fica lá atrás e não se manifesta. Mas tem um aluno errando. Depois você explica para ele. Depois você corrige. No meio, você vai dar a ele essa autossuficiência. E ele vai fazer sozinho, só com a descrição. E se ele não entender? Se não entender, espera. Faz a outra. Ou, se ele não entender, observa o colega que está à frente dele. Olha em volta, vê o que os outros estão fazendo. Sempre vai ter gente mais adiantada e ele poderá seguir. Inclusive porque na organização da sala de classe, nós colocamos adiante os mais adiantados. Atrás, lá no fundo, os que são mais iniciantes. Então, isso evita que as pessoas copiem um iniciante que não sabe, que vai errar. E favorece a existência aqui na frente de vários monitores, de vários guias. Os de trás vão olhando os da frente e pronto, é só segui-los. Também existe uma outra circunstância, uma eventualidade em que o instrutor vai dar aula e estoura o pneu do carro. Ou ocorre aí um engarrafamento monstruoso e ele não consegue chegar na hora. Ou naquele dia ele ficou doente, não deu para telefonar para ninguém e para repor, não conseguiu chamar outro instrutor. Então, ele liga para um aluno mais adiantado. É preciso, naturalmente, que os instrutores tenham essa organização mental de manter um cadastro com os telefones dos alunos mais antigos, mais adiantados, mais confiáveis e deixar a estrutura pronta para que, se um dia ele não puder comparecer, não dê nenhum problema, não haja nenhuma gafe, nenhum furo. Então, ele telefona e diz: fulano, eu estou aqui pertinho, mas estourou o pneu do carro, não vou conseguir chegar. Você pega aí o CD de prática básica e coloca para os alunos. Se eu puder, eu chego depois. Se não puder, não tem importância, porque faz parte do método. Uma vez por mês, fazer aula gravada. Então, todos já sabem, todos estão treinados em fazer aula gravada e gostam. E com 2 instrutores em classe, como é isso? Com 2 instrutores, o pneu do carro não furou, você não ficou doente, você coloca a aula gravada, vem aqui na frente e demonstra. Então, na verdade, é uma aula demonstrando e descrevendo, mas na qual você demonstra e a gravação descreve. E como a gravação não espera, o aluno vai ter que ir atrás. Ele vai ter que se adaptar ao ritmo considerado ideal pelo instrutor que gravou. Então, a gravação está dizendo: afaste as pernas, eleve os braços até a altura dos ombros. Você aqui na frente está mostrando como é. Então, o aluno tem 2 fontes de informação. No primeiro método, ele recebe a informação pela retina. É uma área do cérebro. Pelo segundo método, ele recebe pela audição. É outra área, ele está estimulando outra área do cérebro. Aqui, ele tem as 2 simultaneamente. Com 2 instrutores é isso. E com 3 instrutores em classe? Como é que se dá essa aula com 3 instrutores? A gravação descreve. Você não demonstra. Você chama um aluno mais adiantado e diz: fulano, vem cá, aqui na frente, vira de frente para os colegas, você vai demonstrar em espelho. Quando a gravação disser braço direito, para você é o braço esquerdo, porque você está de frente para eles. Tudo bem? Tá. A gravação descreve, o aluno mais adiantado demonstra, e você faz o quê? Vai tomar um cafezinho? Você vai corrigir. Então você vai dar uma atenção personalizada a cada aluno. Essa aula, com 3 instrutores, quer dizer, aula gravada, o aluno demonstrando e você corrigindo, é nesse
no conjunto, no geral de todo o método, é o melhor, é o suprassumo. Isto realmente, todos os que fazem essa modalidade, esse método, consideram como o melhor que existe, o melhor. E agora vai sair um DVD, com a mesma locução do CD, mesmo áudio do CD, mas com as imagens das técnicas. Então, olha só, até este ponto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas. Tenho que terminar. Mas como você sabe que estas aulas que eu dou aqui são uma espécie de trailer, uma espécie de flash da aula completa que é dada em vídeo. As aulas são gravadas em vídeo, DVD. Então, estas aulas são mais curtas. E as aulas gravadas em vídeo, DVD, são aulas completas, são aulas mais longas. E depois disso ainda tem os cursos ao vivo e em cores, que estes extrapolam, não há mais a limitação do tempo de um vídeo, de um DVD. Aí nós podemos dar uma aula com 3, 4, 6, 8 horas. Aí até a matéria se esgotar ou até os alunos e o instrutor estarem bem cansadinhos, aí a gente encerra. Mas dependendo do tópico, dependendo do tema, alguns temas precisam de apenas 2 horas, outros precisam mesmo de 8 horas. Eu queria que você desenvolvesse isto aqui e visse o total que nós temos, que é um total de 22 métodos de aula. São 22 métodos, 22 maneiras pelas quais o aluno se aperfeiçoa, o aluno recebe o conteúdo da aula. Mas para dar um fecho aqui, eu preciso dizer isto antes de encerrar. Tudo que foi dito até agora era: você está levando o aluno para frente através de 22 métodos de aula. 22 maneiras diferentes de dar a mesma aula. Você pode ter a mesma aula com as mesmas técnicas, mas cada dia dando aula de uma maneira diferente. Imagine que se isso fosse uma aula de inglês. Você chega na sua aula de inglês e o professor lá na frente dá aula, vai ao quadro negro, explica como se pronuncia, como se escrevem as palavras, como é a ortografia daquela língua. No dia seguinte você está pronto para fazer a aula daquela forma. Chega lá e o professor diz: não, hoje é laboratório. Lá vai você colocar os fones de ouvido, aula de laboratório. Terceira aula você chega lá e diz: não, hoje é diferente, hoje é pelo computador. Tem aqui um programa espetacular, você vai se sentar ali e vai aprender brincando, se divertindo. Quarta aula você chega lá e o professor diz: não, hoje é teatro. Hoje nós vamos fazer um teatrinho. Você chega para outra aula, o que será hoje? Pois esse cara é muito criativo, que tipo de aula ele vai ter hoje? E ele, na quinta aula, tem uma aula diferente. Hoje nós vamos visitar uma família dessa nacionalidade, cuja língua queremos aprender. Vamos lá visitar, ver como é o dia a dia deles, conversar com eles. Você chega na outra aula, e na outra aula tem outra novidade, outra maneira de aprender. E assim, durante os primeiros 22 dias, você, a cada dia, teve aula de inglês com um método diferente de transmissão do conhecimento. Imagine o que você vai pensar desse professor ou dessa escola. Esses caras são muito bons. E mesmo que pese a mensalidade para você, e que você queira trocar e ir para uma outra escola convencional, você chega lá e diz: não, não dá, é muito chato. Eu vou voltar para aquele, é mais caro, mas é o melhor. Ou, se for longe da sua casa, paciência, mas esses caras são os melhores. Olha só, quando ele completa o ciclo de 22 maneiras de transmitir a aula e retorna à primeira, você já nem se lembrava mais. 22 aulas, se você considerar 2 aulas por semana, são 3 meses. 3 meses daria 24 aulas, mas no meio sempre tem um feriado. 3 meses depois, você já não se lembra mais.
da aula que você fez na primeira vez, do método que você fez. Então eu quero dizer que ainda que você usasse a mesma aula, mas com métodos diferentes de transmissão dessa aula, já daria uma dinâmica que valorizaria extremamente o profissional e fidelizaria muito esse aluno. Só que você não vai dar sempre a mesma aula. Cada dia você vai dar uma aula diferente. Então você vai proporcionar uma evolução ao aluno para frente e para cima, porque a cada dia você vai colocar um conteúdo diferente nas suas aulas. Você vai mudar os mudras, os kriyas, os mantras, os asanas, os pranayamas, a forma de executar a meditação, a indução no Yoga Nidra. Então, realmente, você modificando a cada dia o conteúdo e a cada dia a maneira de transmitir esse conteúdo, vai criar uma evolução aceleradíssima para o seu aluno. E é por isso que a nossa rede cresceu tanto. Nós fazemos um trabalho que não é comercial, mas apesar disso, crescemos muito mais do que aqueles que faziam trabalho comercial. E aqueles que faziam trabalho comercial, sinto muito, quebraram, fecharam, porque nessa nossa área nós temos que pensar em excelência, nós temos que pensar em idealismo, nós temos que pensar em seriedade, e o público reconheceu isso. Por isso, nestes últimos 40 e tantos, quase 50 anos de magistério, o nosso nome ficou tão forte. Eu quero que você seja nosso parceiro e o nosso cúmplice para divulgar essa seriedade. Se você é nosso aluno, se você lê os nossos livros, eu acredito que já esteja muito bem convencido da seriedade do nosso trabalho e das razões justas pelas quais os nossos livros venderam tanto e a nossa rede cresceu tanto. É porque as pessoas reconhecem a qualidade. Se não reconhecessem, nós não estaríamos aqui. Então, Sastya. Boa noite, vamos ao nosso aviso de hoje. Lançamento do CD Shivaratri, do 6º número da revista Mestre de Rose Yoga Review, segunda-feira, dia 17 de julho, às 22 horas, no Namata Café, Rua da Mata, número 70. Imperdível, compareça. E hoje eu converso aqui com o instrutor Francisco von Hartenthal. Não conseguiu, hein? A gente ensaiou várias vezes o sobrenome dele, von Hartenthal. Isso mesmo, von Hartenthal. Instrutor Francisco von Hartenthal, que é instrutor de Swastika do Método de Rose, diretor da unidade Bom Retiro em Curitiba, no Paraná. Tudo bem, Francisco? Tudo bom, ótimo. O Francisco me contava um pouco lá fora que ele estudou biologia antes de trabalhar com Swastika Yoga. Como é que foi essa transição, Francisco, de biólogo para empresário, para proprietário de uma escola de Swastika? Bom, foi assim, eu estava indo um dia para a faculdade e daí vi uma faixa logo na entrada. E nessa faixa estava escrito alguma coisa como: faça yoga antes que você precise. E tinha lá um telefone. Eu olhei, achei interessante, liguei, peguei o endereço, fui conhecer. Eu cheguei lá, fiz uma entrevista, a pessoa que me atendeu explicou como é que funcionava a escola, mas naquela ocasião eu ainda não conhecia, eu era meio desconfiado, não conhecia muito bem como é que funcionava, queria conhecer melhor. Daí ela me presenteou com um livro, eu levei para casa, li, me informei mais, liguei, passou um tempo, me ligaram, aí, leu o livro, como é que foi? Eu li, mas eu queria ver um pouquinho melhor algumas coisas. Fui de volta, tirei algumas dúvidas, daí voltei, me ligou de volta, eu fiz mais uma visita, daí ela já estava assim, olha, bom, esse cara, agora é a última vez, ou ele decide ou não decide. Daí ofereceu uma aula para eu conhecer. Daí eu fiz a minha primeira aula. Aí quando eu fiz a aula,
quando eu conheci na prática, quando eu vi na prática que aquilo que eu tinha lido no livro era o que se vivenciava. Ali eu me apaixonei, conheci de verdade e comecei a praticar com regularidade. Passou um tempo, li mais, pratiquei mais, conheci mais pessoas, conheci mais cidades, mais lugares com a Rede de Rose. E me fala uma coisa, como é que foi a transição de aluno? Quando é que você decidiu trabalhar com Swastika Yoga? Eu decidi trabalhar com Swastika Yoga depois de eu conhecer o Festival Internacional de Swastika. Aí que eu decidi mesmo a minha profissão. Maravilha. E Francisco, me fala uma coisa, Curitiba organizará alguns cursos com o Mestre de Rose no início do mês que vem. Quais os temas desses cursos, as datas? Fala um pouco pra gente. Então, nos dias 8 e 9 de julho, 8 de julho o curso Mantra, Sons de Poder, aberto para sadhakas, praticantes. E no dia 9 de julho, Iniciação no Om, aberto para instrutores. Quem quiser mais informações pode pegar pelo telefone 41 3352 6741. Tá, e no mês de outubro, agora desse ano, acontecerá um festival de coreografias do Swastika Yoga. Conta um pouco pra gente e pro público que nos assiste agora o que é a coreografia de Swastika Yoga. Bom, a coreografia é uma das principais características do método e que demonstra toda a força, todo o poder, toda a energia que tem na nossa filosofia. Só vendo para conhecer e depois de ver, fazer para sentir. Muito bem, bem-vindo a São Paulo. Um ótimo trabalho para você lá em Curitiba. Acesse o nosso site www.derose.org.br. Boa noite.